Shalom, família filipenses! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos estar iniciando o capítulo 1 do livro Cuidado do Corpo. Convido você, agora onde você estiver, se você tem o livro, acompanhe comigo no seu livro. Se você não tem também, abre bem os seus ouvidos para que você entenda e compreenda o que Deus quer falar com você nesse dia. Vamos lá? Capítulo 1. Renovação da mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Neste clássico trecho bíblico, Paulo aborda a transformação progressiva do cristão, ou seja, a santificação, que é a continuidade do processo de mudança, iniciando no momento da conversão. Para a eficácia do processo, o apóstolo ressalta a necessidade de um elemento-chave: a mudança de mentalidade. A razão me parece óbvia. Depois de anos de determinadas condutas que se repetem como que guiadas por um piloto automático, escrever uma nova história requer, em primeiro lugar, uma reprogramação da mente. Nossas práticas são extensão ou consequência de nossos valores. Quer tenhamos consciência disso, quer não. Ninguém viverá de modo diferente daquilo que, por muito tempo, foi seu padrão de vida, a menos que haja uma reforma de conceitos. Penso ser a razão pelo qual muitos afirmam que quanto mais velhos somos, mais dificilmente mudamos nossos hábitos. Vale destacar ainda que mudanças costumam ser precedidas por um episódio que gera choque. O impacto funciona como um gatilho que dispara uma medida de receptividade à mudança na mente e, consequentemente, também pode conduzir a uma alteração no comportamento. Ao fim, a mudança pode ser tanto para melhor como para pior, dependendo de como cada pessoa reage ao evento gatilho. Pois bem, o conteúdo que compartilho nesse livro teve um ponto de partida em minha história. Tudo começou com um problema e o choque da constatação, não só de sua existência, mas também de sua gravidade. O entendimento despertado pelo choque, então, desenvolveu-se mediante um posicionamento que envolveu busca por conhecimento e cultivo deliberado, embora não imediato, de uma mudança de mentalidade. Vivi nas últimas décadas um longo processo de enorme ganho de peso ao emagrecimento, entre um extremo e outro. Obviamente, houve fases de oscilação. O que quero compartilhar, no entanto, não é apenas o drama dos resultados aferidos na balança, e sim uma incrível descoberta dos valores bíblicos referentes ao cuidado do corpo, o que é mais abrangente do que tão somente a questão do peso. Como já dito na introdução, esta é uma obra de ensino bíblico e não a promoção de algum tipo de dieta. Contarei nestas páginas as correções e o aprendizado que Deus acrescentou à minha vida por meio de sua palavra, seu Espírito Santo e pessoas usadas por Ele.
Aqui se encontram lições que me sinto encarregado de compartilhar com aqueles que, como eu, creem nas Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Este livro, portanto, é escrito por um cristão cujas mais profundas convicções são oriundas da Bíblia e que se destina a outros cristãos que compartilham do mesmo código de crença. Dito isso, é hora de prosseguir. O problema. Ao longo da década de 1990, meu ganho de peso foi lento e gradual, progredindo ano após ano. Contudo, entre 2015 e 2007, atingi o recorde do excesso de peso, 153 quilos. Inevitavelmente, deparei com as consequências da negligência com a saúde. Hipertensão arterial chegou primeiro e, depois de um tempo, diabetes. Assustei-me com a combinação das duas ameaças e, em algum momento, depois de já estar pagando essa alta conta, mudei radicalmente minha alimentação. Em menos de um ano, perdi quase 30 quilos. Tanto a pressão arterial como o nível de açúcar no sangue praticamente normalizaram. Com isso, veio uma sensação de alívio. E aquele susto causado pela constatação daquelas ameaças à saúde foi embora. O resultado foi que nunca mais retornei à condição anterior. Não prossegui, entretanto, perdendo peso como deveria. Os anos se passaram e em junho de 2014 tive uma conversa interessante com o Dr. Aldrin Macho em seu consultório, na época em Belo Horizonte. Eu me orgulhava de ter perdido tanto peso, embora fizesse vista grossa ao fato de que ainda houvesse quase a mesma quantidade de quilos por eliminar. Sentia-me confortável por já ter experimentado alguma melhora. O susto inicial havia passado e o temor das consequências da obesidade diminuiu, de modo que a intensidade com que lidara anteriormente com o assunto se aferreceu. Não fui até o Dr. Aldrin para uma consulta, apenas estava na cidade, pregando na igreja dele. Então, por indicação de amigos, fui ao consultório no intuito de conhecê-lo. O Dr. Aldrin se mostrou preocupado com minha saúde e enfatizou a necessidade de mudança de mentalidade e conduta. Caso eu realmente quisesse viver para cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. Aproveitei para contar como já havia emagrecendo e mudando hábitos, ou seja, como já me cuidava mais e melhor. Tentei deixar claro que havia sido tocado pela necessidade de mudar. Naquele momento da conversa, ele aproveitou para dizer: Pastor, eu também ministro a palavra de Deus. Não tanto quanto você, que faz isso quase todos os dias, mas sou um pregador. Uma das coisas mais frustrantes para mim, como quem proclama a palavra de Deus, é ver alguém sair de seu lugar e à frente na hora do apelo, chorar e dizer a si mesmo que mudará de vida, mas depois de um tempo esquece completamente daquele toque inicial que havia recebido. Então emendou uma pergunta: Você também sente isso? Claro que sim, concordei, embora incerto do rumo daquela conversa. Ele prosseguiu: Mas você concorda comigo que se essa pessoa lesse mais a Bíblia para manter acesa a consciência uma vez despertada, seria bem mais fácil perseverar naquilo que ela recebeu na hora que estava ouvindo a pregação? Novamente, admiti que concordava com ele. Por fim, ele disparou: É assim que me sinto agora do lado de cada mesa.
Estou vendo você todo tocado com nossa conversa, mas já imaginando que daqui uns dias essa sua consciência terá ido embora. Foi um choque. Entendi sua frustração a partir de minha própria perspectiva de pregador. Além disso, enxerguei a forma leviana com que vinha tratando o assunto da saúde. Sim, foi mesmo um choque. O Dr. Aldrich finalizou com outra analogia. Eu sugeria que você, a partir de hoje, lesse mais a minha Bíblia. Como assim a sua Bíblia? Perguntei. Refiro-me às informações da medicina a respeito do funcionamento fisiológico do corpo e das medidas de cuidados que necessitam ser tomadas. Refiro-me também à importância de uma boa alimentação, do sono de qualidade e da prática de exercícios físicos. Tudo isso ajudará você não somente a compreender o que digo, mas também será útil no sentido de mantê-lo mais consciente de sua responsabilidade de cuidar da saúde. Sem contar que você também enxergará um caminho prático para viver tudo isso. Como sempre fui muito curioso, decidi, após aquela conversa, entender melhor o funcionamento do corpo e seu devido cuidado. Antes, contudo, decidi que estudaria o assunto à luz das Sagradas Escrituras. Posso dizer que, desde então, tem sido de grande valia entender melhor, não apenas questões fisiológicas, mas principalmente a revelação bíblica de valores que antes eu ignorava. Meu desejo é ajudar muitos a alcançarem essa compreensão bíblica mais profunda sobre saúde, a qual me dediquei a buscar, pois sei e constatei na prática que sem mudança de mentalidade jamais haverá mudança de comportamento. Trata-se do ponto de partida para a transformação. Mudança de mentalidade. Embora a proposta dessa obra seja, como já afirmado, oferecer ensino e orientação bíblica, não tenho como fazê-lo sem contar minha própria história. Fatos que têm relação com o tema abordado e envolvem erros e acertos precisam ser contados, ainda que de forma resumida. Em vários momentos, compartilhei episódios que entendo terem sido importantes como pano de fundo de minhas descobertas. Creio que ajudarão na comunicação dos valores bíblicos implícitos. Por muitos anos, eu estive muito acima do peso ideal, que exigiu uma transformação de grandes proporções. No entanto, ela não se deu só do lado de fora. Começou interiormente com a assimilação de novos valores. A manifestação externa foi uma espécie de efeito colateral. Anos atrás, ouvi alguém afirmar que não se muda uma estrutura sem antes mudar seus valores. Em uma igreja, por exemplo, qualquer transição de uma estrutura de ministério para outra requer que se trabalhe primeiro na mudança de valores, de mentalidade. Tratamos isso como fundamental. Em nossa estrutura de vida, as mudanças se dão da mesma forma. Portanto, toda mudança comportamental inicia com a mudança de mentalidade. Voltamos ao início do capítulo, a exortação de Paulo. As Escrituras nos mostram que o próprio Deus, que anseia conduzir-nos à transformação, instituiu o princípio da mudança de mentalidade. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Tanto o corpo como a maneira de pensar são citados pelo apóstolo como ingredientes necessários à mudança que deve ocorrer em nossa vida. O Altíssimo não trabalha sozinho. Em sua soberania, o Criador decidiu que agiria com a interação humana. Renovar a mente é um dos mais importantes fatores para que ocorra qualquer tipo de mudança e faz parte do que podemos efetuar para interagir com ele na busca por transformação. A versão fácil de ler apresenta assim a declaração de Paulo: não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Precisamos de uma dimensão mais profunda de conscientização das verdades bíblicas. O apóstolo enfatizou aos crentes de Éfeso: vocês foram instruídos a se deixar renovar no espírito do entendimento. Éfeso 4, 22 ao 23. O contexto dessa afirmação é a mudança de comportamento. A ignorância escraviza. Deus afirmou por meio do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Em contrapartida, sabemos que o conhecimento é libertador. Cristo declarou: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. Obviamente, o foco dessas afirmações é o entendimento da verdade espiritual revelada na palavra de Deus. Portanto, mais do que abordar a importância do conhecimento científico, quero dar ênfase ao ensino bíblico sobre saúde e cuidado do corpo. Foi precisamente o que aconteceu comigo. Nova visão e mentalidade foram geradas em virtude de uma percepção dos princípios bíblicos. O apóstolo Paulo declarou: para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. 2 Coríntios, do 1 ao 4, nova versão transformadora. Sinto-me na responsabilidade de ajudar outros como eu mesmo fui ajudado ao descobrir e compreender essas verdades nas Escrituras. No entanto, é importante registrar que não mudei minha mentalidade e meu comportamento de forma instantânea. O processo foi gradual. À medida que fortalecia a convicção dos valores da palavra de Deus, as mudanças foram, pouco a pouco, encontrando seu lugar. Também retrocedi algumas vezes, seja na questão do peso, seja em outros aspectos do cuidado do corpo, como alimentação correta, descanso e atividade física. Por não fortalecer devidamente essa consciência, e preparei um capítulo inteiro para abordar apenas esse ponto. Por ora, vale dizer que o que tratamos nesse livro merece atenção especial. Mais do que uma leitura rápida, o assunto demanda meditação. Sugiro que você reserve um tempo para orar sobre o que está lendo e ainda discuta o assunto com outras pessoas. Uma reflexão mais profunda requer tempo e retorno repetindo as mesmas verdades. Aliás, a repetição é parte de qualquer processo didático de treinamento. Não importa se falamos de educar os filhos, de capacitar um profissional ou do processo de instrução espiritual apresentado nas Escrituras. A repetição sempre está lá. Penso que foi justamente por isso que Paulo afirmou aos crentes de Filipe: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Filipenses 3:1.
Um pouco adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo reconheceu que repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo. Filipenses 3,18. A repetição estava tanto no passado quanto no presente, ou seja, ela seguia sendo aplicada. Provavelmente, essa deve ser a mesma razão que levou o escritor de Hebreus a asseverar: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Verdades não são ditas apenas para que sejam conhecidas no sentido de mentalidade, no sentido de meramente absorver informações, mas também para que gerem convicção e firmeza de mente. E só assim que o comportamento é impactado. Meu ponto aqui é: tudo começa com mudança de mentalidade. Mas mudança de mentalidade não começa sozinha, nem se sustenta sem um esforço intencional. Se precisamos dela, temos de fazer algo a respeito. Minha proposta é que, se algo a respeito seja sua disposição de ler, meditar, orar e compartilhar sobre a verdade bíblica que já comecei a expor aqui, e pretendo aprofundar capítulo a capítulo até que seja gerada uma firme convicção em seu interior. Isso transbordará, virá para fora, mudando comportamentos e gerando novos e bons hábitos. A diferença é que, por ter sido instruído sobre uma base firme, não desmoronará com facilidade, nem excederá as pressões do tempo. Para onde estamos indo? A probabilidade de muitos terem uma saúde debilitada no futuro próximo é assustadora. A pesquisa Vigitel 2021, realizada pelo Ministério da Saúde, constatou que quase 6 em cada 10 brasileiros, 57,25%, estavam com sobrepeso naquele ano. Em 2019, antes da pandemia, a taxa era menor, de 55,4%. A condição era maior entre homens, 59,9%, do que entre mulheres, 55%. Já na distribuição por faixas etárias, o problema era mais incidente nas faixas de 45 a 54 anos, 64,4%. E entre 55 a 64 anos, 64%. E 35 a 34 anos, 62,4%. Os dados são assustadores. E pior, crescem ano após ano. Ainda assim, a maioria da população não se dá conta do perigo eminente. E nós cristãos, além de abraçarmos a mesma negligência, ainda espiritualizamos o assunto e nossas desculpas. Ignoramos as advertências divinas e, ao mesmo tempo, transferimos para o Criador a responsabilidade de nos abençoar com saúde, vivendo contraditoriamente em deliberada negligência do cuidado do corpo. Que o Senhor nos ajude a entender e enxergar essas verdades de modo a cuidar melhor de nós mesmos. Dessa maneira, poderemos honrá-lo em tudo, inclusive na maneira como nos alimentamos. Como disse o apóstolo Paulo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Será que a forma que nos alimentamos tem glorificado o nosso Criador e Senhor? Guardar é princípio. Uma advertência digna de nota é a que nosso Senhor fez à igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Nossa responsabilidade como guardiões daquilo que temos recebido de Deus é claramente enfatizada nesse texto.
A palavra produzida por guarda-bem, na tradução brasileira, também é vestida como conserva. Na Nova Almeida Atualizada, é retenha. Na Nova Versão Internacional, no grego, o termo usado é krateo e significa ter poder, apoderar-se, controlar, reter. Ou seja, além da ideia de assegurar, manter sob controle sem risco de perda, ainda há o conceito de governo relacionado ao assunto. Entretanto, governar bem nossa vida e guardar o que temos não são ordenanças que limitam somente a dádivas espirituais. Nossa saúde também deve ser guardada e, como veremos, é nossa responsabilidade, não de Deus. A maneira como terminaremos nossos dias nesse mundo e a duração de nossa vida está estreitamente ligada às nossas escolhas que fazemos. Um comentário que Jacó faz no fim de sua vida chama a atenção. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, do 7 ao 9. Ao mencionar sua idade e observar que vivera bem menos que seus pais, o patriarca classificou seus anos como poucos e maus. Questiono-me o quanto o estilo de vida de Jacó, diferentemente do de Abraão e Isaac, pode ter afetado sua saúde e, consequentemente, seu tempo de vida. Referindo-se aos 20 anos em que trabalhou com Labão, ele reconheceu: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Gênesis 31, 40. Devemos nos questionar: estamos guardando ou desperdiçando a saúde que nos foi concedida? Guardar o que recebemos é princípio bíblico. Paulo, escrevendo a Timóteo, exortou: guarde o que foi confiado. 1 Timóteo 6:20. Dirigindo-se aos filipenses, o apóstolo enfatiza que eles estavam preservando a palavra da vida. Filipenses 2:16. Cristo advertiu a igreja de Sardes: lembre-se, pois o que você recebeu e ouviu, guarde-o. Apocalipse 3:3. Se é necessário guardar as dádivas espirituais, por que concluiríamos ser diferente com a dádiva divina da saúde? Recentemente, um pastor amigo, Humberto Albuquerque, de Recife, comentou que foi assim abordado por alguém que percebeu sua dedicação ao cuidado da saúde. Você está se cuidando por quê? Está com medo de morrer? Amei a resposta que ele me confidenciou ter dado. Não, de forma alguma. Não tenho nenhum medo de morrer. Só não quero ser o responsável por isso. Convido-o, portanto, a abrir o coração para essa jornada de aprendizado e autoavaliação. Deixe que a palavra de Deus e o Espírito Santo mude sua mente e a despertem para a responsabilidade de cuidar do corpo e da saúde. Afinal, ele tem propósito para o seu tempo de vida neste mundo. E estar saudável para executá-los demanda que você faça o que estiver ao seu alcance. Finalizamos aqui a nossa leitura. Agora, nós vamos comentar um pouco do que lemos. Então, essa aqui foi a nossa leitura de hoje. Só organizar essa câmera aqui. Espera só um minutinho. Aí vamos organizar aqui a câmera para ficar melhor. E vamos comentar um pouco
que lemos, né? Porque aqui, como ele falou, que a repetição, ela nos faz guardar melhor aquilo que lemos, né? Então vamos lá. Ele iniciou aqui citando um versículo que eu acho maravilhoso. Se eu fosse você, escreve esse versículo num papelzinho, coloque na sua geladeira, coloque também no seu bolso, na sua bolsa, carregue esse versículo para onde você for. É uma forma até de memorização. E todas as vezes que você passar por esse papel, você pegar esse papel, você leia. Leia em voz alta, para entrar melhor na sua cabeça. É o versículo Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, ele vai falar que o apóstolo Paulo citou esse versículo para eficácia do processo. O apóstolo ressalta a necessidade de um elemento chave, a mudança de mentalidade. Aqui ele falou no início também que quando você converte, você aceita Cristo, né, como seu Salvador, você muda os seus hábitos, também tem que ter uma mudança de mentalidade. Se não tiver uma mudança de mentalidade, você não irá conseguir prosseguir essa caminhada. E para escrever uma nova história, requer em primeiro lugar uma reprogramação da mente. Todas as vezes que você enfrenta um desafio, você tá um exemplo. Quando você se casa, você tem que mudar a sua mente. Por quê? Antes você tinha uma mente de solteiro, né? Você tinha uma mentalidade diferente do que uma mentalidade de pessoas casadas. E essa mudança é fácil? Não é. É um processo, é dia após dia. Você vai tendo consciência daquilo. E também quando você se torna mãe, quando você se torna pai também é a mesma coisa. Tem que haver uma mudança de mente, porque antes era só você, agora não é mais só você. Tem uma pessoa que depende de você para tudo. Então isso tem que ter também uma reprogramação da mente. Ninguém viverá de modo diferente daquilo que por muito tempo foi seu padrão de vida, a menos que haja uma reforma de conceitos. Por ser essa razão pela qual muitos afirmam que quanto mais velhos somos, mais dificilmente mudamos nossos hábitos. Isso é verdade ou não é, gente? É a mais pura verdade. Quanto mais velhos vamos ficando, mais dificuldade nós temos de receber algo novo. Algo novo. Deixa eu fazer um exemplo para vocês entenderem dessa questão. Quem conhece uma pessoa mais velha, mais idosa, que não consegue lidar bem com a tecnologia? Por exemplo, quando veio o Pix, né, os bancos digitais, quanto facilitou nossas vidas, né? Pelo menos para mim foi muito bom. Você não tem que pegar fila de banco, você não tem que pegar fila de lotérica para pagar uma conta, você faz tudo pelo seu celular. Mas pessoas mais velhas, elas não confiam nesse sistema. Elas preferem ir lá, pegar fila, né, para pagar uma conta do que simplesmente pagar a sua casa. Então isso também é o que ele falou aqui, ó. Que quanto mais velhos somos, mais dificilmente mudamos nossos hábitos. É muito difícil. Aqui em casa, no fundo da minha casa, nós moramos com um tio do meu esposo, ele é de idade, um senhor de idade. E é muito difícil, ele dá muito trabalho. Porque tudo é do jeito dele, da forma dele, ele não aceita opinião, não aceita que muda alguma coisa na casa dele, nas coisas dele, não aceita. Então isso eu vivo aqui e é verdade. Quanto mais velhos somos, mais difícil nós mudamos nossos hábitos. Mais difícil fica. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Aqui também ele vai contar um pouquinho da história dele. Mas como nós já falamos lá no início sobre um pouquinho da história dele, eu vou pular algumas partes, tá? Pra gente ganhar tempo aqui, tá bom?
Que lembra que ele falou que ele tinha 153 quilos, né? Vocês lembram disso? Só que quando ele tomou consciência disso, foi quando ele descobriu 2 doenças que são sérias, né? Ainda mais para quem já tem sobrepeso, já uma pessoa obesa, que foi o quê? Ele adquiriu o quê? Hipertensão arterial e depois ele veio a diabetes. Imagina essa combinação junto. Muito difícil, né? E o que aconteceu? Ele mudou radicalmente a alimentação dele. Da água pro vinho, ele mudou. E em menos de 1 ano, ele perdeu quase 30 quilos. E tanto a pressão arterial como o nível de açúcar no sangue praticamente normalizaram. E eu achei interessante aqui, por quê? Eu fiz as contas que ele tinha 153 quilos, né? Ok. Ele perdeu, vamos colocar 30 quilos. Então, mesmo assim, mesmo perdendo 30 quilos, ele ainda estava obeso. Ele estava com 123 quilos. Isso, eu falei, meu Deus, olha só. Então, com um pouco de peso que ele perdeu, ele já diminuiu tanta coisa, né? Já diminuiu a pressão arterial, níveis de açúcar do sangue praticamente normalizaram com ele perdendo esses 30 quilos. Só que aconteceu? Aí, quando ele viu que estava tudo bem, ele estagnou no peso. Ele não quis mais perder peso, ele só manteve aquilo e pronto. Ele não quis diminuir. Só que nós sabemos que esse não é um peso ideal, né? Tem que ser abaixo disso. E ele falou aqui que teve um dia que ele foi pregar na igreja do Dr. Aldrin Macho. Para quem não conhece o Dr. Aldrin Macho, ele é um médico muito bem conceituado nessa área, né? Que o Luciano precisava. E para você entender um pouquinho melhor, se você quiser, está disponível aí no nosso perfil o livro Rumo aos 120 anos. Tá todos os capítulos aí, todos também com comentários. E se você tiver algum interesse, volte lá. É um livrinho da capa verde. Eu não tô com ele aqui agora, deixa eu pegar aqui para vocês verem. É o livro da capa verde, Rumo aos 120 anos. Quem escreveu ele foi o próprio Dr. Aldrin Macho. É esse livro aqui, tá? Então, se você tiver um interesse, volte no nosso perfil. E eu recomendo você fazer uma leitura, faz uma série aí, maratona aí. Você vai ver o tanto que é interessante. Então, ele foi pregar nessa igreja do Dr. Aldrin Macho. Aí, por indicações de amigos, os amigos falando muito do doutor, ele foi visitar esse doutor no consultório dele. Não foi uma consulta, viu, gente? Ele não marcou uma consulta para ir em busca desse assunto, não. Ele foi para conversar com o doutor, trocar ideias. Mas assim que o doutor Aldrin viu ele, conheceu ele ficou preocupado com a saúde dele. Pelo peso dele, né? Que era visível ainda. Porque eu creio que o doutor Aldrin não conhecia ele antes, com seus 153 quilos. Então, o doutor Aldrin, ele estava acima do peso ainda. Mas para o Luciano Subirá, ele estava confortável. Ele, não, eu já perdi o que eu tinha que perder, já diminuiu os meus problemas, entre aspas, né? Então, para mim tá tudo bem. Só que o Dr. Aldrin, ele se preocupou com isso. Ele preocupou com ele. Preocupou com a mentalidade dele. E o que aconteceu? No meio da conversa, o pastor fez uma pergunta para ele, que eu achei muito interessante. Que ele falou assim que uma das coisas mais frustrantes para ele como pregador, como proclamador da palavra de Deus, é ver alguém sair de seu lugar, ir à frente na hora do apelo, chorar, se derramar em lágrimas, né, aceitar Jesus. Tá, mas passou um tempo, ele já perdeu isso. Passou um tempo, ele se esquece completamente daquele toque inicial que ele havia recebido. E o doutor perguntou também para o Luciano Subirá, e você sente isso também? E o Luciano concordou, ele falou sim. Aí o doutor falou para ele, mas você não concorda que se essa pessoa lesse mais a Bíblia, buscasse mais o Senhor, para manter aquela chama acesa, seria bem mais fácil para ela? Aí novamente o Luciano concordou com ele. E o doutor deu um choque de realidade no Luciano. Ele falou assim, é assim que eu me sinto agora com você, Luciano. Estou vendo você todo tocado com nossa conversa, mas já imaginando que daqui uns dias essa sua consciência terá ido embora. E isso deu um choque para ele.
né? E quero abrir um parêntese aqui para falar de nós. Quantas vezes nós também não somos assim? Não é verdade? Iniciamos um propósito, iniciamos uma dieta, vamos dizer assim, mas no meio do caminho nós vamos perdendo aquela vontade, vamos perdendo o ânimo, vamos perdendo vamos falar assim, a vontade de fazer, né? Então, isso aqui eu achei muito interessante até para nossa vida espiritual também. Quantas vezes estamos, quando aceitamos Jesus mesmo, nós damos aquele primeiro amor, nós queremos fazer a obra, nós queremos falar de Deus para as pessoas, nós queremos falar para elas tanto como Deus é bom, mas passa um tempo aquilo, se você não alimentar o seu espiritual, aquilo vai se perdendo, você vai perdendo a vontade, o ânimo, né? E é isso que o doutoral está falando para o Luciano. E ele fez uma proposta para ele, que na hora que eu li aqui, eu achei um pouco, eu falei, eita, como assim? Ele falou assim, ó: eu sugeria que você, a partir de hoje, lesse mais a minha Bíblia. Aí o Luciano mesmo fez igual eu, falou assim, como assim a sua Bíblia? Aí ele falou que refiro-me às informações da medicina a respeito do funcionamento fisiológico do corpo e das medidas de cuidado que necessitam ser tomadas. Então o que ele queria? Que ele pesquisasse mais sobre o assunto, se aprofundasse mais nesse assunto. E ele recomendou que o Luciano lesse mais a respeito, porque o Dr. Aldrin, ele tem um projeto que chama Metanoia, que é o quê? Faz estudo sobre isso, mudança de mentalidade, para também o emagrecimento, como também para a sua busca com Deus. E outra coisa, que ele falou que o desejo dele é ajudar muitos a alcançar essa compreensão bíblica mais profunda sobre saúde, a qual me dediquei a buscar, pois sei e constatei na prática que sem mudança de mentalidade, jamais haverá mudança de comportamento. Trata-se do ponto de partida para a transformação. Então, se você está aqui nesse vídeo, você às vezes entrou aqui, se interessou por essa leitura pelo título, o cuidado do corpo. Às vezes você está aí num propósito de emagrecimento, você quer emagrecer, perder peso, ou está também se cuidando por questão de doença. Então, se você chegou até aqui, é porque você veio em busca de algo. Mas a frase que eu falo para você é essa: sem mudança de mentalidade, jamais haverá mudança de comportamento. Aqui também eu quero abrir um parêntese sobre pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Não sou contra a cirurgia bariátrica, nunca. Tem pessoas que são necessário fazer. O que me preocupa, sabe o que é? Não é apenas a cirurgia, é o pós-cirurgia. Porque vocês reparem para você ver. Eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, perderam peso, só que com o passar do tempo ganharam tudo de novo. Porque a cirurgia bariátrica, ela mexe no seu estômago. Ela não abre a sua mente. Cirurgia bariátrica, ela vai reduzir o seu estômago. Mas se você não tiver mudado a sua mente, você não vai conseguir manter aquilo que você perdeu. Entendeu? Então, por isso que tudo tem que haver uma transformação de mente. Vamos ver aqui o que mais nós vamos comentar. Aqui ele falou também sobre a mudança de mentalidade, que nós já víamos falando, né? O que eu achei interessante é que ele falou assim, ó: por muitos anos eu estive acima do peso, muito acima do peso ideal, o que exigiu uma transformação de grandes proporções. No entanto, ela não se deu só do lado de fora, começou interiormente, com a assimilação de novos valores. A manifestação externa foi uma espécie de efeito colateral. Então ele não mudou do dia para a noite, foi um processo, né? Foi um processo que ele foi de passo a passo, até chegar onde ele está hoje. Aqui também ele cita novamente o versículo Romanos 12, 2, né? Só que eu quero pular esse versículo, quero entrar com vocês aqui o que quis dizer esse versículo. Tanto o corpo quanto a maneira de pensar são citados pelo apóstolo Paulo como ingredientes necessários à mudança que deve ocorrer em nossa vida. O Altíssimo, Deus, ele não trabalha sozinho em sua soberania.
Em sua soberania, o Criador decidiu que agiria com a interação humana. Vocês concordam comigo que Deus não poderia nos fazerem magros e ficarmos magros com saúde? Vocês não acham que poderia? Sim, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, Ele poderia. Só que Ele nos deu o livre arbítrio. Você pode fazer suas escolhas. Você que decide o que você vai comer, o que você vai fazer da sua vida. É você que decide, não é Ele que decide por você. Então Ele falou o que é? E o Senhor age conosco. O Senhor faz a parte dele, 50% é o Senhor e 50% é você. Entendeu? Eu sei que realmente tem doenças que você nasce com essa doença. Não foi culpa sua, você nasceu com aquilo. Então nisso, quando você ora, você pede: Senhor, me cura disso, me cura. Senhor, o Senhor cura sim. Eu creio que Deus cura. Mas tem doenças também que nós mesmos procuramos ela. Se você sabe que tomar coca faz mal, você sabe disso. Muitos falam mesmo: ai, coca faz mal, né? Mas continua tomando coca. É como se você estivesse tomando um veneno de pouquinho a pouquinho. Aí quando a consequência chega, você se assusta. E você fala: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu ajudo as pessoas. Por que o Senhor permitiu que essa doença chegasse até mim? Só que você se esquece da sua parte, que foi você que provocou isso na sua vida. Foi você que provocou essa doença. O Senhor pode te curar? Sim, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Só que você tem que entender na sua mente que foi você que ocasionou essa doença. Deus te curou. Amém, glória a Deus. Então faça a sua parte a partir de hoje. Não come mais aquilo, não beba mais aquilo que te faz mal. Vocês estão entendendo? Então é isso que Paulo falou. Vamos a outra coisa aqui também que é interessante. Que ele falou. A ignorância escraviza. E é verdade. A ignorância escraviza. Lá em Oséias 4:6 fala: o povo é destruído porque falta conhecimento. Muitas pessoas são enganadas porque não buscam conhecer mais as coisas, né? Vou dar um exemplo para você na questão mesmo de alimentação. Quando você vai no mercado comprar alguma coisa, lê o rótulo daquilo. Procure saber o que você está comendo, o que você está levando para sua casa. Você está dando para seus filhos, olha o rótulo, leia o rótulo para você saber. Só que muitas pessoas não vão lá pela capa daquilo. É gostoso, é bom, vou levar. É aqui que ele está falando, que o povo perece por falta de conhecimento. O povo é destruído porque não conhece, porque não busca informações. Entenderam? Vamos prosseguir. Aqui ele falou, Luciano Subirá, algo para nos incentivar aqui, que foi um incentivo para mim isso aqui. Ele falou aqui, também retrocedia algumas vezes, seja na questão do peso, seja em outros aspectos do cuidado do corpo, como alimentação correta, descanso, atividade física, por não fortalecer devidamente essa consciência. Entendeu? Aqui, por não fortalecer devidamente essa consciência, eu preparei um capítulo inteiro para abordar apenas esse ponto. Então ele vai falar mais na frente que ele não foi Superman, que ele não conseguiu assim e pronto, não. Ele teve altos e baixos também. Ele conseguiu perder, ele conseguiu ganhar, daí ele desanimou ele desanimou e perdeu e ganhou tudo de novo. Você entendeu? Quanto não acontece conosco, né? Fazemos a dieta, perdemos peso, tal, bonitinho, mas não conseguimos manter aquilo, né? É o que ele falou aqui, então não desanime. Se você já tentou vários processos de emagrecimento e não conseguiu, fique tranquilo. Fique tranquilo. Sabe o que nós precisamos ter? Resiliência e constância. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Eu estou num propósito agora de alimentação saudável agora, nesse período. Depois eu vou contar para vocês o porquê disso, tá? Quando esse testemunho for concluído, quando Deus me permitir contar sobre isso, eu vou contar para vocês, tá bom?
Então eu tô nesse processo de... Eu já tive vários jejuns, já fiz vários jejuns. Só que esse, ele é o quê? Só de mudança de alimentação. É um propósito que eu fiz, de comer saudável. Eu consegui fazer só o primeiro dia. Tá bom? Então, não me julguem. Estou aqui para mostrar para vocês que eu também tento. Eu também estou tentando. E o primeiro dia eu não consegui. Eu consegui o primeiro dia certinho. Já no segundo... Comecei segunda-feira. No segundo não consegui. No terceiro mais ou menos. E hoje eu vou conseguir para a honra e glória de Jesus. Se eu tivesse desanimado, falasse assim, eu já desisti, não consegui, vou parar esse propósito. Não é isso que eu quero que você também faça, viu? Quero que se você hoje começou um propósito, começou um programa de emagrecimento, você não conseguiu hoje, amanhã você vai conseguir. O importante é você não desistir. Sabe o que acontece muitas vezes conosco que fazemos dietas para emagrecimento, outras coisas? O que acontece? Nós enfiamos o pé na jaca no final de semana, vamos supor. Aí você fala assim, já comi hoje mesmo, vou parar com isso, vou começar mês que vem. E nós vamos empurrando com a barriga isso, e vamos deixando. Entendeu? Então, minha dica para você, meu conselho para você hoje é, você teve uma recaída nessa questão? Não pare, não pare. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E você sempre coloca na sua mente, eu vou conseguir. Que Deus vai te dar graça para você conseguir. Vamos à frente. Quero falar aqui um pouco também que ele falou sobre guardar é princípio. Porque aqui, em Apocalipse 3:11 diz, venho sem demora, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, eu creio que que não é só coisas espirituais. Por que nós não guardamos também a nossa saúde? Porque eu sei, tem casos e casos, mas vou falar de mim aqui, vou falar de mim. Eu nasci com muita saúde. Eu nasci com saúde, graças a Deus é isso. Então, se algum período do tempo eu adquiri alguma doença, será que pode ser culpa minha? Será que não foi eu que cuidei da minha saúde? Vocês estão entendendo? Então é responsabilidade nossa, cuidar da nossa saúde, não de Deus. Deus, ele nos ajuda. Deus, ele nos dá graça para conseguir. Mas não é responsabilidade dele. Se você sabe como se alimenta bem, se você sabe que você precisa dormir, ter um sono de qualidade, praticar exercícios físicos, se você sabe isso e você não pratica e sua saúde vai embora, é culpa de quem? É sua, obviamente, é minha, não de Deus. Deus tem nada a ver com isso. E vamos concluir aqui, porque já estamos ficando extenso aqui. Ele falou aqui que tem um pastor amigo chamado Alberto Albuquerque. E um certo dia alguém perguntou para ele. Falou assim, você está se cuidando porque está com medo de morrer? E sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, não, de forma alguma. Não tenho medo de morrer, só não quero ser o responsável por isso. Então, todos nós vamos morrer um dia. Nós sabemos disso, que nós vamos morrer, né? Uns de formas naturais, outros por acidente. Nós vamos morrer um dia. Mas você ser responsável por sua morte é triste, né? É muito triste. Então não seja responsável por sua morte. Não seja responsável por ela. Não antecipe a sua ida. Cuide hoje da sua alimentação. Deixe que o Espírito Santo de Deus mude sua mente. E te desperte para a responsabilidade de cuidar do seu corpo, porque afinal é templo do Espírito Santo. Você cuidando bem da sua saúde, você vai conseguir cumprir os propósitos de Deus tem na sua vida. E vai conseguir alcançar muitas e muitas pessoas. Então eu finalizo aqui hoje nossa leitura com comentário, né? Finalizo aqui para que Deus, ele renove a sua mente, para que você permita ser renovado. E para encerrar aqui, eu quero orar pela sua vida, se você me permite isso. Quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus renove a sua mente.
tá bom? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, terminamos, Senhor, mais um capítulo aqui de leitura, Senhor, de um livro que o Senhor nos colocou nos nossos corações para ler, Pai. Senhor, eu peço ao Senhor que cada pessoa que está aqui, Senhor, me assistindo esta manhã, Pai, que o Senhor venha renovar a mente, o coração dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha, Deus, transformar a mente, que essa pessoa venha ter ousadia e coragem de mudar, Pai. E dê graça para ela conseguir mudar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, que eu tô fazendo esse vídeo agora de manhã. Não sei que hora você vai assistir, né? Mas eu desejo para você um ótimo dia, uma excelente noite, tá? E voltamos com o capítulo 2. Um beijo.